Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o nosso 9º episódio. É isso mesmo, eu sou a doutora Márcia Nascimento, especialista em Direito de Família e Sucessões há 11 anos. Eu sou a Cris, sou bacharel em Direito e assessora em Cidadania Portuguesa. Esse espaço de conversas, ele foi criado, com o intuito de trazer pessoas que inspiram. Além de pessoas que inspiram, falarmos sobre empreendedorismo e também introduzirmos um pouco do direito. Hoje nós vamos falar um assunto que é muito importante. Tem muitas pessoas que falam assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E se mete sim, viu, gente? E é por causa desse fato, desse pensamento, que muitas pessoas têm vindo a falecer. Ou morrer, né? Isso mesmo, é um assunto muito importante. Então aqui a gente procura sempre escolher as pessoas que vêm com muito carinho. E antes da gente introduzir, o tema, eu vou pedir para vocês seguirem os nossos patrocinadores. Não esqueça de seguir a Maria, do Maquiei Gostei, o arroba dela é @Maquiei Gostei. A Dija, do Dija Sweet Cakes, arroba Dija Sweet Cakes. E o nosso produtor de áudio e vídeo, que é o Nando, que o arroba dele é arroba DJ Nando 2004. A Dija, eu não falei, mas ela faz os bolos e as tortas que a gente serve para os nossos convidados depois de cada episódio, que são maravilhosos. E aproveitando, não deixe de seguir as nossas plataformas, Instagram, YouTube, arroba de Salto Pod, Instagram e o YouTube do mesmo jeito. Se inscreva no canal, ative o sininho. A cada 15 dias sai episódio novo, todos selecionados com muito amor e carinho para trazer assuntos que são muito interessantes e importantes para vocês. Isso mesmo, gente. A Dija faz os bolos, faz os salgados e a Maria faz as maquiagens. Tanto, nossa, a Cris às vezes não quer, né, Cris? Porque já é linda, né? Tô meio gestante, meio inchada. Inteira, Gestante inteira. As nossas convidadas também têm o privilégio de serem maquiadas pela Maria. É isso, gente. A nossa convidada é advogada há mais de 20 anos e atua em várias áreas do direito. Também é empreendedora e dona do Studium Hair. Seja bem-vinda, doutora Valdinete. Obrigada. Além de atuar há mais de 20 anos no ramo do direito, é minha amiga e foi, digamos assim, a minha professora, O meu primeiro escritório foi com a doutora Valdinete lá em 2013, então eu aprendi muito. Essa mulher aqui, ela tem uma bagagem pessoal que vocês nem imaginam. Doutora Valdinete, seja muito bem-vinda. Nós temos um quadro que se chama Minha Vida em 5 Minutos. Então a gente sabe que você fala bastante, Vamos ver se você consegue, vamos te desafiar a falar a sua vida em 5 minutos. E que desafio, Uma pessoa como eu que fala pouquinho, acho que 5 minutos é muito tempo, Brincadeira. Eu gostaria de estar agradecendo vocês, é um prazer, é uma grande honra estar aqui fazendo parte, do Salto Pod. Eu creio que esse podcast veio para agregar, a vida das mulheres empoderadas, mulheres batalhadoras, mulheres que se destacam no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho, mas também na vida profissional, E assim, na vida pessoal, porque cada uma vem aqui e conta só um pouquinho da sua história de vida. Eu me chamo Valdinete Félix, sou advogada há mais de 20 anos, sou mãe, sou empreendedora e nasci numa cidadezinha pequena do interior do município de Santa Rita, no estado da Paraíba. Tive uma infância bem difícil. Esses dias atrás, até me recordando que eu escrevia meus sonhos na parede de madeira com giz que eu furtava da sala de aula. E graças a Deus eu sempre transformei os meus obstáculos em degraus para construir a escada, para atingir os objetivos que eu tinha traçado na minha vida. E um dos meus sonhos era ser bacharel em Direito. Não sabia o que como bacharel em Direito fazia, mas eu tinha um tio que era delegado e a minha mãe falava, é bacharel em Direito, eu cresci com aquilo e eu admirava ele como pessoa. E aí, inclusive, quando eu fui para a área do direito, minha mãe achou que eu ia ser delegada e eu a decepcionei e falei, não, eu quero ser advogada, eu quero advogar porque é o que eu amo e é o que eu quero fazer na minha vida. Amo advogar, assim, não consigo nem explicar,
Mas durante assim, a trajetória da faculdade, né, foi bem difícil, veio de família humilde, como falei, o barraco era de tábua, era uma comunidade assim recente e assim, eu fui crescendo. Depois casei, fui terminar os estudos depois de casada, já tinha uma filha e fui fazer a Universidade de Direito, depois consegui um estágio no Fórum, lá estagiei mais ou menos 1 ano e meio e depois eu fui para um escritório, um grande escritório em São Paulo e lá eu pude me destacar e também aprender, né, com as outras pessoas que estavam lá. Sou pós-graduada em Direito Civil, atuo também na área criminal, atendo casos de violência doméstica, fazer defensoria pública e também faço Direito Civil, faço um pouco de família, né? Como a doutora Márcia falou, faço um pouco de cada coisa, mas o que eu amo mesmo é civil. Inclusive na OAB eu fiz a prova na área de Direito Civil, escolhi a disciplina de Civil porque é o que eu amo e é o que eu sei fazer, né? Tenho o meu salão de beleza que eu resolvi empreender. É um espaço maravilhoso. Vocês que tiveram a oportunidade de ir lá conhecer nosso espaço, estão convidadas. Será um prazer atendê-las. Gente, ela é dona e proprietária de um salão de beleza. Eu faço os meus cabelos lá com ela. Às vezes também traio a minha manicure e faço lá também. E inauguraram um espaço novo que tá bem bacana, bem bonito, né? E agora, Cris, a gente vai torcer pra quê? Pra que eles sejam nossos patrocinadores, né? O que você acha? Eu também acho. Pra falar nisso, qual que é o arroba do... Justo. Do salão? É Estúdio Ré, né? Arroba Estúdio Ré, com 2 R no final. Legal. Agora vamos introduzir, né, no tema, que vai ser violência doméstica. E quando a gente entra nessa questão de violência doméstica, a gente tem a tendência, né, a sempre levar que a violência seja algo físico. Quais são os tipos de violência doméstica que existem? Então, nós temos a violência doméstica física, que é que é a mais conhecida de todos, e nós temos a violência psicológica, que também a Lei Maria da Penha protege, né? Não protege só a integridade física da mulher, mas também protege a integridade psicológica. Psicológica, patrimonial. Sim, patrimonial. Sexual, né? Sexual, porque, assim, quando todo mundo que fica imaginando, a Lei Maria da Penha só protege as mulheres, né? E como é que fica a outra camada da sociedade, principalmente os homens, né? Mas, assim, cada cidadão do direito, cada pessoa tem determinadas proteções. Por exemplo, nós temos a mulher, nós temos a Lei Maria da Penha. A criança e o adolescente, nós temos o estatuto, né, da criança e do adolescente. O idoso, nós temos o estatuto de idoso. E também a proteção da Lei Maria da Penha, todo mundo acha que se restringe à mulher, apenas à mulher, mas não, protege também os outros membros que fazem parte daquela família. Por exemplo, se você tem um relacionamento e você tem um filho, aquela criança também pode sofrer a violência doméstica. E a lei vai protegê-la, também vai deferir as cautelares, né? Também vai estar inserido ali dentro da lei. Tudo no âmbito familiar, né? Tudo no âmbito familiar. A questão da violência contra a mulher no âmbito familiar e quem ali conviver com ela. Sim, não só especificamente ali dentro do âmbito familiar, porque quando aquela família se dissolve, que no caso o homem, o agressor, ele sai do lar, ele não está mais dentro do lar, o relacionamento findou e ele ainda continua praticando a violência, né? Especificamente, ele não está mais no lar. Não se restringe à casa. A casa, não. Tem que ter havido um relacionamento anterior, seja ele um namoro, seja ele uma união estável, ou até mesmo um casamento. E um exemplo, eu estou casada com meu esposo. E aí ele começa a praticar violência psicológica. E chega uma hora que eu não aguento mais e resolvo dar um basta. Falo, não quero mais, vou colocar um fim, eu quero que você saia da casa. Aí ele fala, não vou sair da casa. Não, você vai sair. E aí eu procuro um advogado, né? Eu vou na delegacia, faço o boletim de ocorrência, porque todo mundo tem essa imaginação. É só o delegado que pode pedir? Entendeu? É só o juiz. Não, você pode ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Não precisa ser delegacia específica da mulher. Você pode ir em qualquer delegacia e o delegado tem a obrigação de remeter aquele boletim de ocorrência para a delegacia competente.
tá? E aí você relata e você pediu a protetiva. Você pode procurar um advogado que não tem condições de pagar, custear um advogado particular, pode ir até a Defensoria Pública, leva o boletim de ocorrência, leva declarações de 3 testemunhas, atestando que presenciaram aquela violência, né? E o pessoal da Defensoria, o advogado da pessoa, da vítima, vai estar solicitando ao juiz a medida protetiva. Essa semana eu tive até um caso que eu pensei que não seria deferido, né, a medida protetiva, que no caso foi o afastamento do cônjuge do lar, que a violência, ela era psicológica, e ela só fez o boletim de ocorrência, foi indeferido, depois ela tentou novamente, a semana passada o oficial de justiça chegou lá e ele foi afastado do lar. Então, assim, só com boletim de ocorrência, mas com o relato dela, assim, não trazia muitas evidências, não passava muita credibilidade, eu pensei que ela não conseguiria a medida protetiva, e ela conseguiu. Hoje em dia os juízes estão mais cautelosos, né? Porque antes realmente tinha alguns juízes que tinham essa resistência de não estar concedendo a protetiva, né? E o que estava acontecendo? Muitas das vezes a vítima já tinha solicitado 1, 2, 3 vezes, o juiz negava, não deferia, e essa vítima acabava sendo assassinada, acabava sendo lesionada. Então, hoje em dia, os membros do Poder Judiciário já têm essa cautela. Então, é mais seguro eu não ter certeza absoluta que ela está sofrendo a violência e já conceder a medida, porque aí, caso seja verdade, vai estar protegendo a vítima, né? Pra não correr o risco, né? Isso. Mas também eu acho que antigamente era indeferido mais por causa do mau uso da lei, né? Porque as pessoas, às vezes, não tinha acontecido isso, ou era motivada por ciúmes, alguma coisa, tava com raiva, sabia como pedir a medida protetiva, então não tinha ali alegações de outras testemunhas ou nada, não conseguia provar, mas chegava a pedir a medida protetiva. Então eu acho que muitas mulheres fizeram mau uso Infelizmente, todas as leis a gente tem seres humanos e tem cidadãos que vão usar de forma indevida a lei, né? Eu tive um caso em 2016 que eu fui atender uma vítima, o ex-marido dela tinha agredido fisicamente, ela já tinha protetiva, ele encontrou com ela na rua e ele deu um soco que quebrou o nariz dela, né? E ela estava sangrando e me ligou e eu fui até o local. Quando eu cheguei no local, a polícia tinha detido ele estava em pé no muro, tinha umas 4 viaturas de polícia e ele não estava algemado, ele não estava preso, só estava ali detido. E quando eu cheguei, eu parei até meu carro na contramão e aí eu perguntei quem que é o responsável pela operação. Aí veio um cabo falar comigo, eu falei, cabo, o que que tá acontecendo? Por que que ele não tá algemado e não está na viatura? Aí ele falou, porque não tô entendendo direito. Eu falei, não tá entendendo? A vítima tem uma protetiva, ela foi agredida, vocês estão aqui, não vão fazer nada? Vamos todo mundo para a delegacia. E aí fomos todos para a delegacia, depois fomos até o hospital do Campo Limpo. Ela fez o exame preliminar, a médica atestou a lesão. E depois voltamos para a delegacia e fizemos um boletim de ocorrência. E assim, foi um caso tão extremo que ele era tão ousado que ele veio me ameaçar na frente dos policiais. Ele pediu para ir no banheiro e na hora que ele passou ele veio me ameaçar, né? E aí os policiais levaram ele lá pra dentro e ele ficou preso mais ou menos uns 90, não sei se foi 90 ou foi 120 dias que ele ficou preso. Mas assim, o que acontece? Eu via muitos relatos que tem alguns colegas policiais, eles tinham muitas reclamações com relação à Lei Maria da Penha, porque eles falavam assim, olha, nós vamos lá, nós prendemos e às vezes a vítima não quer que leve o agressor. Então, assim, quando fazia o chamado, eles demoravam muito para atender a ocorrência, sabe? Tipo assim, não liga mais, mas é uma coisa tão séria. A cada 6 minutos, uma mulher é agredida. E o que acontece também muito, nós que fazemos direito de família e sucessões, é que a maioria das vítimas, elas sofrem as agressões, elas abrem os boletins de ocorrência, mas depois o que acontece? Elas voltam com o agressor. É muito engraçado isso, né? Elas pedem a medida protetiva, o cara sai de casa, mas depois ela vai lá e pede para retirar. Não sei se acontece isso com você, Olha, mas... Acontece, inclusive eu tive um caso recente que a vítima estava exigindo que eu fizesse o recurso de apelação porque ele tinha sido condenado e eles já tinham reatado, né? O problema, o que eu identifico bastante longo desses 20 anos, que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofrem uma coação moral irresistível.
E além dessa coação moral que ela sofre também de uma dependência financeira. Muitas das vezes, quando nós vamos fazer o atendimento, ela fala assim, mas quem vai sustentar meus filhos? Quem vai pagar o aluguel? Por quê? Falta informação. É uma lei que protege vários aspectos da mulher, porque ele não protege só a integridade física, nem a psíquica. Mas ela protege também, ela dá o direito de ter o benefício, por exemplo, você trabalha, quando você consegue a medida protetiva, vem elencado bonitinho. Então tem a retirada do agressor do lar, e aí ele pode levar o quê? As roupas e as ferramentas de trabalho, e ele vai ser retirado, acompanhado pelo oficial de justiça e muitas das vezes pelos policiais militares que fazem o acompanhamento. Aí ela fica pensando, e agora? Como que eu vou manter a casa? Eu não trabalho porque ele não deixava eu trabalhar. Eu tenho 3 filhos pequenos e o que eu faço? Então, o INSS, ele concede um benefício para as vítimas de violência doméstica. E além do benefício do INSS, elas têm direito à guarda. A guarda é da mãe, é da vítima, né? Ela tem uma série de benefícios. Tem também o centro de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, você vai lá no Google, você faz a pesquisa, você vai achar vários lugares, tem vários lugares. Em Boimirim tem um lugar bem interessante, chama Lar de Sofia. Então, lá eles vão dar todo apoio. Tem também a Igreja Bethesda, que eu acompanhei de perto, eles têm um trabalho maravilhoso que eles também fazem com mulheres vítimas de violência doméstica. Eles vão lá, retira aquela mãe, aquelas crianças, eles constroem a casa, eles mobiliam a casa e fica ainda dando aquele amparo, né? Então eles têm psicólogo, eles têm assistente social, eles dão toda a estrutura a física e psicológica para aquelas pessoas que eles conseguem atender. Doutora, quais fatores culturais, sociais ou econômicos você acredita que contribuem para a perpetuação da violência doméstica? Bom, na minha opinião, eu acho que não está relacionado ao fator cultural, porque se tivesse pessoas bem instruídas, né, não sofreria, não seria vítima e não teria agressor também, né? Porque a própria Maria da Penha era uma pessoa instruída, ela era professora, se não me falha a memória, e ele era professor universitário. Então, eram pessoas que tinham toda a estrutura, que tiveram boas educações, né? Então, assim, eu acho que tá relacionado à questão do caráter, e eu também acredito fortemente, piamente, que está relacionado à questão da força física. Nós, mulheres, somos frágeis no sentido físico, porque nós não temos a força física de um homem. Então, eu entendo o agressor como uma pessoa covarde, tá? Porque eu nunca vi um agressor ir lá se deparar com outro homem e bater de frente e lá lutar contra aquele homem. Mas o que eu vejo? Eu vejo homens covardes se aproveitando da sua força física, da sua falta de caráter, do seu sentimento de posse, porque ele acha que a mulher é objeto dele, é posse dele, e ele pode fazer o que ele bem entender, que não vai dar em nada, né? Porque muitas vezes a vítima, ela é tão coagida que ela não tem coragem de pedir ajuda. Por exemplo, tem vários estabelecimentos que tem uns cartazes lá ensinando, né? Olha, pede ajuda. Então a vítima vai lá e tem um sinaizinho, por exemplo, faz os sinais assim, ó. O pessoal do estabelecimento, com certeza já viu o cartaz, vai saber que aquela vítima está precisando de ajuda. Ou assim. Tem um X na mão também. Isso. Então tem alguns sinais que dá para ela pedir ajuda, porque às vezes a pessoa tá tão nervosa, ela tá com tanto medo, porque quando elas estão com os agressores, ele não se limita a praticar as agressões só dentro do lar, né? Aquilo há uma extensão também fora. E é dentro do carro, às vezes na casa de um amigo, e às vezes a pessoa, ele bebeu um pouquinho a mais, foi um golinho a mais. Não é. Tem que dar um basta. No primeiro sinal, porque eu sempre falo para minhas clientes, como que você deixou chegar a esse ponto? Porque batia e no outro dia pedia perdão, ajoelhava e aí a gente voltava, aí depois batia de novo. Então o conselho que eu dou se pegar no braço com força, demonstrando para você que a força física dele é maior que a sua, dê um basta ali. Eu sempre falo, gente, vocês ignoraram os sinais, porque o agressor, ele sempre dá sinais. Sempre, ele vai querer controlar seu celular, começou a namorar, ele começa a dar sinais.
Você vai pro banheiro, o cara fica te esperando na porta. Você tá conversando com a amiga, ele quer ouvir a conversa. Então, os sinais estão ali. Só basta você prestar atenção e já, eliminar ele de cara. E também tem a questão de querer falar mais alto, falar mais grosso. Sim. Deixar a pessoa numa situação que ela fique coagida mesmo. E a questão das mulheres, que elas sempre voltam, é a questão financeira e a dependência emocional também. Com certeza. Não é? Elas são dependentes totalmente emocional. E a maioria, eu acredito, né? Se eu estiver errada, a doutora me Sim, porque corrija. eles falam assim, eu tive relato de vítimas que falaram assim pra mim, ele fala que eu sou feia, e a mulher é linda, a mulher é maravilhosa, sabe, não tem uma gordurinha, atende aos padrões Fala aí que da tá sociedade, fora do peso, né? fala que tá fora você tá do peso, gorda, você tá feia. Seu cabelo não tá legal, isso não ficou legal pra você, nossa, você vai sair desse jeito. São vários sinais mesmo, várias Sim. coisas que acabam constrangendo uma mulher. Uma mulher coloca um vestido, mas você vai sair desse jeito. E ela acaba acreditando que é. Aí, na hora da mulher sair com o vestido que ela tinha escolhido pra ela, e que provavelmente ela devia estar se achando linda, por isso que colocou o vestido, você vai sair desse jeito, aí acaba com o clima, a autoestima da mulher acabou ali. Vai minando a Muitas confiança, mulheres voltam e trocam de roupa pra poder sair. E assim, ela acaba fazendo o que ele quer. Lembra que eu falei assim da coação moral? Isso chama coação moral. Todo dia ele planta na cabeça dela que ela é lixo, que ela é feia, que ela tá gorda, que ela não pode, que ela não pode, ela não se ele alargar, ela não vai encontrar mais ninguém. Que é como se fosse um favor, né? Sim. Que ele, olha, eu tô com você, então é um favor que eu faço, né? Porque se eu não estiver com você, ninguém vai estar. E ela vai ficando deprimida, aquela ideia que ele vai plantando, aquilo vira uma verdade na vida das mulheres, sabe? Vai plantando. Chega uma hora que aquilo se torna uma realidade para ela, uma verdade. Aquilo ali para ela é verdade. Então, por isso que é tão importante, além dessa proteção da lei, que o Estado também disponibilizasse um psicólogo, porque alguns lugares têm um psicólogo. Para quê? Para falar para ela, você é linda, não é assim, para desconstruir toda aquela mentalidade errônea, né, e injusta, vil, baixa, que ele plantou na cabeça dela. Gente, só voltando um pouquinho, a Maria da Penha, ela era farmacêutica, ela sofreu 2 tentativas de homicídio, inclusive essa lei, né, foi por causa disso, que ela lutou. A primeira tentativa de homicídio, o marido tentou matá-la com um tiro, enquanto ela dormia, ela ficou paraplégica, e depois ele tentou eletrocutá-la. Falei, sim, certo? A banheira, isso mesmo, foi isso mesmo. Então, e aí, desde 2006, a gente tem essa lei em andamento, né, em vigência. De que forma que o machismo ou esse padrão de gênero impacta diretamente as relações de violência dentro de casa? Olha, aquilo que eu falei, né? A imposição de que eu sou forte, eu sou macho alfa, eu sou provedor do lar, a roupa que você veste sou eu que banco, entendeu? Então, eu sou seu dono. A comida que você come sou eu que coloco na mesa. Eu sou seu dono e senhor. Como você descreveria o perfil do agressor? Você acha que eles têm um perfil em comum? Você já parou para analisar isso ou não? Eu já analisei alguns perfis, sim. Olha, alguns conseguem enganar tão bem que você olha assim e você fala, não, esse cara não é possível, coragem, né? Ele não teria coragem. Eu peguei um caso que eu conversei com ele e ele parecia ser uma pessoa extremamente pacífica, voz mansinha. Ele tipo tinha uma consciência de que ele tinha errado. Eu acho que ele era daquela forma que ele fazia com ela e ela perdoava e ele continuava fazendo, porque quando você conversava ali, você falava, nossa, isso aí não é um lobo, isso é um cordeiro, o que esse cara tá fazendo aqui na cadeia? Ele não deveria estar aqui, né? Porque ele era extremamente educado, a vozinha bem suave. Você jamais diria que aquele cara é um agressor de mulheres. E quando eu fui olhar o processo dele, os antecedentes criminais, não era a primeira vez que ele tinha praticado violência doméstica. E quando eu fui olhar o motivo pelo qual ele estava praticando, ele tinha praticado a violência doméstica com a companheira dele, era
tão banal, mas tão banal. Ele chegou do serviço, ela tinha 2 filhos de um relacionamento anterior que foram lá visitá-las, e ele chegou e pediu para ela fazer a marmita. Ela falou: quando eu terminar a visita com meus filhos, eu vou fazer a marmita para você. Ele esperou os filhos dela sair. Quando eles saíram, ele agrediu ela. Ele deu um soco, ela perdeu 4 dentes. Ela ficou com o rosto todo deformado. Ele bateu com ela na parede, ele jogou no chão, chutou. Ela tinha várias lesões. Ela ficou cerca de 4 meses sem trabalhar. Mas quando você olhava para ele, você conversava com ele, você não imaginava que aquele homem era capaz de praticar tamanha atrocidade por um motivo tão vil. Eu conheci um caso de que o agressor, né, ele nunca levantou a mão para ex-cônjuge dele, mas ele tirou ela do âmbito familiar dela, tirou ela de onde era ali próximo dos pais, da família, dos amigos, levou ela para morar num lugar distante. Fez com que ela não trabalhasse, para que ela dependesse somente dele. Sim. Tiveram problemas no carro, deixou ela para andar se ela quisesse. Como era longe, ela precisava de carro para se locomover. Mas se ela quisesse sair, que saísse de ônibus, porque ele não ia arrumar o carro, tendo condições para que facilitasse a vida dela. E começou a afastar ela de todo mundo, assim. Afastou ela de todo mundo. E aí, em um determinado ponto da vida, eles tiveram um filho. E ela descobriu que ele tinha outro relacionamento com outra mulher. Ela com um bebê muito pequeno. E ele com um relacionamento com uma outra mulher. E sempre colocando a culpa nela. Porque você tá chata, porque Sim. você que é a chata, você é a problemática, você que fez isso. E aí a gente vem descobrir depois várias coisas que ele falava como se fosse culpa dela. A Os manipulação. amigos. Isso, é Pros manipulando, amigos, né? não, é ela que não quer vir. Extremamente narcisista, né? Exatamente. Não é ela que não quer vir. Ai, tive um problema porque é ela que não quer sair. É ela que não sei o quê. E o problema não era ela. Eu tive uma pessoa muito próxima, né, que apanhava muito do marido, né, e quando ela notou que ela estava vivendo aquela violência psicológica, porque existia aquela necessidade, né, que a gente Sim. acabou de falar, a dependência emocional, e quando ela notou que ela sofria aquela dependência emocional, ela tentou sair fora. Essa pessoa ela tinha um salão de beleza, eles já tinham se separado, esse cara arrebentou a porta do salão de beleza 3 horas da manhã para poder ter relações com ela, e mesmo assim ela teve que sair de São Paulo por causa da dependência emocional, porque se ela continuasse, ela continuaria com ele. Então assim, Ela precisa de muita terapia. Não, mas hoje, graças a Deus, ela já superou, já tem uma vida nova, mas eu tô falando assim, ela precisou de sair do lugar que ela estava, porque senão ela continuaria naquele círculo ali de violência, né? Ela não quer sair, né? Ela sempre estaria voltando pro lugar que machucou ela. Exatamente. Sempre ali. Continuando ainda nisso, quais são os efeitos psicológicos e emocionais que uma vítima de violência doméstica pode ter, assim, se não tratado? Se não tratado, o que acontece? Ela vai sair daquele relacionamento. Quando ela constitui um novo relacionamento, ela vai ter uma pessoa que não era um agressor, e ela vai tornar ele um agressor. Porque ela tá tão mal acostumada a apanhar, a ser humilhada, a ser menosprezada, que ela provoca situações e o cara acaba batendo nela e tá sempre naquela briga, sabe? Ela não consegue viver em paz, porque ela saiu do relacionamento abusivo, ela não fez um tratamento, né, para que ela tivesse uma mente saudável, e aí ela fica naquele ciclo que ela vivia antes, e ela coloca o novo relacionamento dela no mesmo ciclo anterior. E é sempre assim, você percebe assim, porque a pessoa não se arruma, ela se acha feia, ela está sempre em conflito, até o ambiente que ela convive com outras pessoas, ela estabelece sempre o conflito, está sempre em conflito, porque ela não sabe viver em paz. Então traz consequências gravíssimas. Essa parte de não tratar quando se sai de um relacionamento abusivo é muito maléfico para a pessoa.
ela acaba espelhando, né? Espelhando o que ela viveu num relacionamento, no outro e até com as pessoas que convivem com ela. E a tendência dessas mulheres, eu não sei se eu tô certa nisso, mas pelo menos é o que eu vejo. A tendência de mulheres que passaram por um relacionamento abusivo, que sofreram violência doméstica e não se trataram, elas costumam sempre atrair homens do mesmo jeito. Não, Cris, elas não atraem. Elas fazem elas com que procuram. elas fazem com que eles se tornem. Entendi. Entendeu? Ele pode não ser esse agressor. Sim, eu tenho um caso real que todo dia eu converso com a pessoa e eu tento desconstituir o que o primeiro colocou na cabeça dela, aí vê o segundo da mesma forma e o terceiro já está da mesma forma. Entendeu? Então assim, ligação o dia inteiro, o cara ele quer controlar. E ela faz a mesma coisa, ela quer controlar ele, então ela faz com ele faz com ela, entendeu? E fica naquela coisa, aí eu fico ali conversando, não é assim, olha, você tem que aprender. Ah, mas eu não consigo. Ela fala, eu não consigo. Eu falo, você consegue, só depende de você. Olha, não faz assim. Então nós já conseguimos melhorar a vestimenta dela, porque tem um autoestima muito lá embaixo mesmo, sabe? É uma pessoa jovem, uma pessoa bonita, mas que até na hora de se vestir ela fica feia, porque ela coloca umas roupas que não nem é adequada para a idade dela. Então ela faz com que ela fique feia, sendo que ela é bonita. E assim, a gente tá sempre ali estimulando, sabe? Todo dia nós temos uma conversa, na ida e na volta pro trabalho, sempre que eu tenho oportunidade, eu fico trabalhando isso nela. Aí eu tô quase conseguindo colocar a psicóloga para atendê-la. Eu já consegui a psicóloga, agora eu preciso que ela aceite. Entendeu? Porque assim, uma coisa interessante que foi uma das mudanças que teve na Lei Maria da Penha é que antes a denúncia era privada, né? Ela apanhava e aí chamava a polícia vinha, ela ia para a delegacia, fazia o boletim de ocorrência, fazia o exame do corpo de delito, e aí ela não queria denunciar, ela não queria que ele fosse preso, e aí acabava deixando para lá. E quando o legislador verificou isso, aí foi alterar a lei. E agora a denúncia ela não é mais privada, ela é pública. Porque independe dela representar Independe da representação. Não precisa nem de boletim de ocorrência, né? Não precisa. Alguém pode ir lá, você sabe que a sua vizinha está sofrendo, você pode denunciar. Sua amiga, você ficou sabendo que a amiga da Márcia sofria, a Márcia não denunciou? Liga 180, denuncia. Mas isso é um grande avanço. Eu não sabia que tinha tido essa mudança. Teve essa mudança, já tem algum tempo. É um grande avanço, porque tem muitas mulheres que fazem, né? Na hora da agressão vai e faz o boletim de ocorrência, mas depois não vai atrás. Não... E o detalhe importante, ela não pode desistir, porque antes ela poderia desistir. Aí ela não pode desistir. Quando chega na hora da audiência, ela já voltou, pra ela tá tudo bem agora. E aí ela começa a falar assim, não, mas foi eu que provoquei. Eu que me enganei, não era isso. Teve um caso que... caí, batia. Não, teve um caso que... é o príncipe de volta, né? Teve um caso que ela falou que... Não, mas a gente dá risada. Mas assim, realmente é algo triste e doentio, né? Tipo assim, não, eu escorreguei e caí. Ela vai falar assim, não, fui eu que caí, ele tentou me ajudar, mas eu que bati nele pra ver se dá uma via de fato, né? E sai da Lei Maria da Penha, né? E quando nós começamos a estudar sobre a violência doméstica, o interessante, né? Interessante e triste, né? Que o que a gente vê, que isso vai se passando de geração em geração, né? Sim. Muitos filhos vão repetindo os erros dos pais. Então, os pais agrediam quando eles eram crianças, eles presenciavam aquela cena, o que eles vão se tornar? Na maioria das vezes, não tô falando que é 100% de certeza que isso vai acontecer, mas na maioria das vezes, quando você pega uma pessoa que é agressora, você vai estudar o histórico, o pai também era agressor. Sim. Porque é o que eu falo, o exemplo arrasta, né? Sim, se ele vê dentro de casa um pai que grita com uma mãe, um pai que não respeita a mãe, um pai que quer ter segredos com a mãe, sabe assim? Que faz todo tipo tem todo tipo de abuso com a mãe, ele vai
a tendência, né, não vou generalizar e colocar como 100%, mas a tendência, principalmente dos filhos homens, é ser igual ou ser parecido. E das mulheres, das filhas mulheres, reproduzir o comportamento da mãe. Verdade. Tipo assim, o agredido, uma hora ele vai se tornar um agressor, Exatamente. né? E assim, é tão grave essa questão de relação o homem e a mulher. Em 2011, eu sofri uma tentativa de sequestro. E aí levaram meu carro e a polícia veio, conseguiu recuperar e nós fomos para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, aquela que tem ali na Kennedy, eu estava com uma amiga que foi lá, né, me dar apoio. E o policial veio, o agente veio e ele perguntou qual das duas advogadas. Eu falei, qual das advogadas que foi vítima do roubo e da tentativa de sequestro? Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim pra mim, tá vendo aí, doutora? A senhora solta os bandidos? Agora os bandidos pegaram a senhora. Aí eu falei assim pra ele, bom dia pra você também. Olha, em primeiro lugar, eu não soltei esses bandidos. Em segundo lugar, mesmo se eu tivesse soltado, você não tem o direito de falar assim comigo dessa forma. Então, eu gostaria que você se retratasse comigo. E agora? Aí ele pediu desculpa e perguntou pra mim se eu queria um café e se eu queria usar o banheiro. Eu falei, eu quero os dois. Ainda Aí, pediu um bolo. eu não fui mais tratada como uma vítima comum. Eu fui levada para uma sala especial, o delegado veio pessoalmente me atender, fazer meu boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu não aceitei que ele falasse comigo daquela forma. E eu acredito que por eu ter falado com ele daquela forma, ele vai pensar duas vezes quando tiver uma mulher lá na delegacia que ele for falar com ela. Então, não aceitar de forma alguma nenhum tipo de violência contra a mulher. Existe hoje sinais, assim, que a gente pode verificar nas mulheres, que tem muitas mulheres que sofrem violência e elas não falam. Sinais, assim, né, de ver se alguém está sofrendo violência para poder ajudar até. Pedido de socorro. Às vezes a pessoa pede socorro sem abrir a boca. A mudança no comportamento. Eu tô com um namorado novo, estava solteira, tô num novo relacionamento. E aí chego no trabalho e falo, olha, Cris, arrumei um namorado, o cara é super bacana e tal. Começamos a nos relacionar. E aí, tá gostando? Tô amando. Tô feliz. Passa uns 15 dias, o meu comportamento muda. E aí você começa a observar os sinais. Por quê? Eu vou me trancar na minha caixinha. Eu já não vou mais sorrir, porque eu não tenho mais motivo para sorrir. A pessoa vai ficar nervosa quando estiver dando o horário de acabar o expediente, que ela tem que voltar para casa e ela já está imaginando o que ela vai passar quando ela chegar em casa. Às vezes ela está machucada na hora que ela vai sentar. Cabe um olhar especial. Se você conseguir olhar de forma especial, você vai perceber os sinais. Ela não vai falar nada, mas você vai perceber. E além dos sinais que você falou no começo também, né? Dos sinais com a mão, Sim, sinais com a mão. Do X na mão, dos pedidos de socorro. Às vezes, eu vou te falar, quando eu era criança, minha mãe uma vez me deu uma surra muito grande. Eu fiquei toda marcada. Então, eu morava no Nordeste e eu não podia colocar uma roupinha de alça, porque todo mundo ia ver os hematomas pelo meu corpo. E a minha mãe me obrigou a vestir uma roupa de manga, porque meu pai ia fazer a visita, eles eram separados. Eu sentei na mesa do bar da minha mãe com meu pai e eu fiz assim, coloquei a mão assim, eu tinha o quê? 10 aninhos. Eu comecei a levantar assim. Meu pai viu, aí meu pai tentou matar minha mãe, porque ele viu que a minha mãe tinha feito. Isso porque ele não tinha visto a minha outra irmã, porque a minha irmã era branca, bem branca, loira mesmo, a minha irmã é descendente de alemã, ela é adotiva, e assim, ele não tinha visto como ela tava, porque eu era moreninha, e assim, eu tô nessa cozinha porque eu moro aqui, mas quando eu morava na Paraíba, eu tinha uma pele bem escurinha. Então, se eu estava daquele jeito, você imagina a minha irmã. Então, tem formas. É que eu sempre fui um pouquinho diferenciada, né? E aí a ideia que eu tive de pedir socorro foi essa, porque nós morávamos num lugar que a gente não podia brincar com as outras crianças, para as outras crianças não ver que nós estávamos machucadas.
E foi a forma que eu arrumei de pedir socorro pro meu pai. Porque também dessa relação do pai, da mãe, né? Porque às vezes a gente pensa só assim, o namorado, o marido, né, o companheiro. Não. Nós sabemos que nós já avançamos bastante, né? Mas em relação às políticas públicas, o que você acha que poderia ser feito? Um trabalho de conscientização na população em geral, para que eles fossem instruídos, tanto na questão de identificar que a pessoa está sofrendo a violência e divulgar, né, os direitos dela. Porque muitas pessoas não procuram porque ela não conhece os direitos dela. Porque se uma mulher que sofre agressão, ela soubesse que ela tem direito ao afastamento do trabalho, que ela tem direito a um benefício do INSS, que ela tem direito à guarda das crianças, que ela tem direito de ir para o abrigo, ela com certeza, muitas procuraria ajuda. Que a Maria é ótima. O que a Lei Maria da Penha estabelece e como ela ajuda a combater a violência doméstica no Brasil? Você falou aí que a gente tem uma rede de apoio, tem também a questão da guarda, né? Sim, que é importante, porque é uma forma que o agressor tem de falar, olha, se você me deixar, você não leva os filhos. Você não vai ter como sustentar. Você não vai ter. Ele nem fala que não vai ter como sustentar. Ele impõe que ela vai, mas a criança não vai. E ela não consegue ir porque ela não quer deixar os filhos. Mas mal sabe ela que ela consegue tirar ele, ela consegue tirar ele da casa, ficar na casa e ficar com a guarda dos filhos. Tá, na verdade eu queria falar sobre o programa Guardiã Maria da Penha, né? Que é você ligar e você tem a proteção, que às vezes eles vão até a residência da pessoa, Sim. num horário que o agressor não está em casa, para poder conduzir e às vezes, por exemplo, vai até o local de trabalho, quando tá na hora da pessoa sair, sabe? Que é como se fosse Sim. uma força policial ali. Tem um dispositivinho também, né, que a vítima fica. Um aplicativo, né, que um pode pedir aplicativo socorro. que ela pode pedir socorro. Desculpa. Imagina, pode falar. Saiu na mídia há pouco tempo uma jovem que foi até aqui na Zona Sul, ali na região do Morumbi, que ela tava trabalhando, ela tava na recepção, eu não sei exatamente qual que era o trabalho dela, mas ela tava numa recepção, tava uma colega de trabalho dela e ela. O ex-namorado, que não aceitou o fim do relacionamento, enfim, chegou, pegou ela pelo cabelo, levou ela pra fora do estabelecimento, bateu nela, chutou, deixou ela desacordada no chão. E tinha várias pessoas. Ninguém fez nada. Ninguém fez exatamente nada. Só depois que ele subiu na moto e foi embora. E eu acho que cabe também, né, nessa discussão, conscientizar as pessoas de que em briga de casal se mete a colher, né? Com certeza. Porque num caso dessa, ela não veio a óbito, mas poderia. Poderia. Sim. Ó, interessante isso aí, porque as pessoas falam assim, não vou meter porque vai sobrar pra mim. Não, porque o que vai acontecer? A pessoa vai poder se utilizar da legítima defesa de terceiro. O que é a legítima defesa de terceiro? Você está sendo agredida, eu estou vendo, eu posso repelir a agressão do teu agressor e mesmo que se caso ele venha a óbito, eu vou poder me utilizar da legítima defesa de terceiro, porque você estava ali no risco iminente, né? E eu tinha condições de cessar a agressão. Então as pessoas precisam ter essa consciência de que se eu for lá, eu não vou ter uma consequência, porque eu vou estar amparado pela lei de estar praticando aquela legítima defesa daquele terceiro, daquela terceira pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe, às vezes ela fica, sente coibida pelo medo, eu vou, e depois eu vou ter problemas legais, eu não quero problema com a justiça, mas não, vai lá e ajuda a pessoa, e invoca lá a legítima defesa terceiro, o delegado vai entender, vai lá lavrar o boletim de ocorrência, vai mandar tudo o relatório bonitinho para o juiz, e muitas das vezes o promotor nem vai oferecer a denúncia quando lê o relatório, entendeu? Assim, a pessoa tem que ter empatia também, né? Que às vezes dá um soco, a pessoa cai, bate com a cabeça no meio fio, pronto, traumatismo crânio, morreu ali. Sendo que você poderia ter ido lá e ter ajudado. E chega a ser covarde, porque é aquilo que a doutora já tinha falado da força física. Uma mulher, Sim. ela nunca tem a mesma força física do homem, entendeu? É humanamente impossível. Só que ali não tinha só
ele, ela e mais uma menina. Tinha várias pessoas, tinha homens do lado, pessoas passando na rua. Era meio-dia. Pessoas passando na rua, viram a cena e ninguém fez nada. Não tem coragem dele pegar o telefone e ligar 190, porque às vezes tem uma viatura ali na redondeza e pega ele, né? Mas não realmente falta empatia no ser humano, sabe? De querer ajudar. Eu não consigo. Eu vou mesmo, eu ajudo. E assim, eu não consigo ficar. E já aconteceu isso. Na frente da minha casa tinha um salão de beleza e ela era manicure, inclusive ela fazia minhas unhas. E aí ele foi e bateu nela, arrastou ela pelo cabelo, pegou o capacete, bateu nela de capacete. O salão tava cheio, ninguém foi em cima. E eu ouvi os gritos e eu fui pra sacada. Quando eu vi, na hora, e eu nem liguei o 90, eu tinha uns contatos de uns amigos policiais. Eu liguei e falei, vem de carro, vem correndo, mas vem aqui. E a polícia chegou em questão de 3 minutos e pegou o agressor. Gente, olha que interessante, né? Às vezes você está assistindo esse episódio e você não tinha se dado conta que você sofria algum tipo de violência. Porque às vezes você pode não ter apanhado, porque as pessoas, elas pensam que a agressão é o quê? A agressão é o quê, Cris? Apanhar, né? Só a física, esquecem dos outros tipos, né? Exatamente. Então tem a agressão emocional, a psicológica, né, que a gente fala que é emocional, a patrimonial, né, doutora, que hoje a gente, o episódio já tá terminando, a gente tinha muito mais coisas para poder falar, mas tem também a violência sexual, porque às vezes você não quer ter relações e Aí é estupro, né? Pois é. E existe o estupro dentro das relações. Dentro das relações. Porque muita gente acha que não existe, mas existe. Mas existe, porque nós relação. temos o direito à nossa integridade física. Então, quando você fala pro seu namorado, pro seu marido, companheiro, que você não quer, não é não. Eu não sou objeto do meu cônjuge, não sou objeto do meu namorado, entendeu? Se você falar não, é não. E se ele forçar, estupro. Pode ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, fazer exame de corpo de delito e ele vai ser processado por estupro. Então, você tem que começar a prestar atenção nos sinais, né? Se a pessoa que está com você não está te diminuindo, acabando com a sua autoestima. Então, preste muita atenção aos sinais. Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que sofrem violência doméstica? Gostaria. Eu gostaria que você gerasse uma consciência de que você precisa denunciar o seu agressor. Mesmo que ajoelhe, mesmo que peça perdão, você pode até perdoar, porque perdoar não se trata do seu agressor, se trata de você. É uma cura interior em você. Mas isso não significa que você tem que continuar com ele e sofrendo todos os dias, dias após dias, até que um dia vai cessar. Não é que ele vai mudar, mas provavelmente ele vai ceifar a sua vida. Então, mulheres, denuncie, peça ajuda. Manda um bilhetinho, manda uma cartinha, manda um WhatsApp, conta para alguém, pede para alguém denunciar. Se não tem força denunciar, pede para alguém denunciar para você. Saia desse relacionamento. Amor não é obsessão. Amor, quem ama, cuida, quem ama, protege, quem ama, não bate. Quem bate e maltrata são agressores. Não é a pessoa que te ama, é a pessoa que te trata como um simples objeto. E no dia que essa obsessão dele acabar, você vai ser uma descartável para ele. Simplesmente vai amassar como uma folha de papel e vai jogar no lixo. Então, o conselho que eu dou para vocês, mulheres, é não admita. Não deixe pegar no braço forte, não deixe forçar a fazer relação sexual, não deixe humilhar os seus filhos, não deixe falar que você é feia, sabe? Tenha sempre o amor próprio, porque quando você tem amor próprio, você não vai permitir que as pessoas pratiquem esse tipo de agressões com vocês. Doutora Valdinete, muito obrigada. Eu acho que esse assunto ele é tão amplo. A gente tinha muitas coisas para perguntar, muitas coisas para falar ainda. Não conseguimos fazer tudo num único episódio. Mas eu quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade, o seu carisma, sua autoestima. Eu que agradeço. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigada por essa noite. E esse episódio vai acabando. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Os canais de atendimento para violência doméstica é 180, é isso, doutora? Isso. 180, mas eu acredito que também quem não lembrar na hora, 190 também tá aí para ajudar. Então denunciem, se você sabe de alguém que sofre de violência doméstica, não deixe passar. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, porque você pode salvar uma vida, ou várias vidas, né? Que é dentro do âmbito familiar, então a gente não sabe o que pode acontecer ali naquele momento.
não deixe de seguir os nossos patrocinadores, a Maria, que faz as nossas maquiagens, o arroba dela é @maquiaegostei, a Dija, que faz os bolos e as tortas pra gente servir pros nossos convidados depois de cada episódio, @Dija Sweet Cakes, e o nosso produtor de áudio e vídeo, que é o Nando, @DJNando2004. As nossas redes sociais, todas são de Salto Pod, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se inscreva no canal para receber conteúdos como esse, ative o sininho, a cada 15 dias saem episódios novos. E muito obrigada, Márcia, também. Gente, só pra finalizar, cortando um pouquinho a Cris aqui, se você conhece alguém que sofre violência doméstica, encaminhe esse vídeo porque essa pessoa pode precisar. Até mais. Até.